E o nosso seminário de hoje vai falar sobre a história da educação brasileira na ditadura civil-militar, que deu início em 1964, foi até 1985. Pode passar, por favor. A ditadura militar no Brasil, ou golpe de 64, foi um regime autoritário na história do nosso país. O Brasil era governado por João Goulart, o Jão, que foi o 24º presidente do Brasil. E em 31 de março de 1964, o presidente foi deposto pelos militares, que o acusavam de comunista. Pode passar, por favor. Os militares desaprovavam suas ideias e seus planos de reforma, que dentre eles estava a reforma eleitoral, que garantia o direito de voto para os analfabetos. Pode passar, por favor. No lugar de João Goulart, uma junta militar assumiu o controle do país e escolheu o general Humberto de Alencar Castelo Branco para ser o novo presidente do país. E assim começou uma era de 21 anos, conhecida como a ditadura militar. Essa era deu início em 31 de março a 1º de abril de 1964. Muito obrigada. Vou passar para a próxima professora. Bom dia, eu sou a professora Fátima. Hoje eu vou na minha atividade aqui. Uma grande vertente foi a repressão. O regime militar controlava o conteúdo de livros, didáticos e outros materiais educacionais, restringindo a liberdade de expressão e o acesso à informação. Então, nessa época da ditadura militar, todo livro didático, todo material educacional, eles eram rigorosamente controlados pelos lá que era de frente lá das publicações. Não podia ter nada que falasse contra o regime militar. Jornalistas e imprensa. A imprensa foi alvo de censura e perseguição, com jornais, revistas, emissoras de rádios e televisão, tendo seus conteúdos controlados e, em alguns casos, tendo seus veículos fechados ou seus funcionários presos e torturados. Jornais e revistas que fosse contra o regime militar, eles eram censurados ou fechados. Toda vez que eles iam publicar alguma coisa, todo o seu material, ele era passado por uma análise de censores. E se tivesse alguma coisa que fosse contra o regime militar, eles eram censurados e fechados. E muitas das vezes eles eram torturados. Pessoas comuns. A população em geral também foi afetada pela ditadura, com o medo e a falta de liberdade de expressão, permeando o cotidiano. Muitas pessoas foram presas e torturadas por motivos banais, ou simplesmente por serem consideradas revolucionárias. Então, pessoas comuns também, eles passavam por essa repressão. Qualquer pessoa que discordasse do regime militar era torturado, muitas das vezes preso. Muitos brasileiros foram mortos naquela época, muitos desapareceram e até hoje seus corpos nunca foram encontrados. Mulheres também passaram por violência sexual e outras formas de violência, né? E como exemplo temos a ex-presidente do nosso país, que é a Dilma Rousseff. Ela também viveu nessa época, ela foi perseguida, foi presa e torturada, porque ela lutou contra a ditadura militar, ela lutou para termos o que a gente tem hoje, né? A democracia e liberdade. Então, por esse motivo, ela sofreu essa depressão também. Eu agradeço e passo pela professora. Bom dia, eu sou a professora Fernanda. Pode passar, por favor. Eu vou falar sobre políticos da oposição. Deputados, senadores e outros políticos que faziam oposição ao regime militar tiveram seus mandatos cassados, foram presos ou exiliados e suas atividades políticas foram proibidas.
Mesmo assim, alguns conseguiram voltar e lutar pela democracia. Pode passar, por favor. Alguns dados, né? Segundo a Comissão da Verdade, foram 434 mortes e desaparecimentos políticos entre o ano de 1964 a 1968. E o relatório Brasil Nunca Mais relata que 1.918 prisioneiros políticos atestaram terem sido torturados entre o ano de 1964 a 1979, com em média 283 formas diferentes de tortura, né? Foram várias torturas, né, de formas diferentes. Pode passar, por favor. Artistas e intelectuais. Muitos artistas e intelectuais foram impedidos de expressar suas ideias e opiniões, sofrendo censura em suas obras, sendo presos, exilados ou tendo suas atividades culturais suspensas. Podemos citar Rita Lee, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Agradeço e passo para a próxima professora. Bom dia, turma. Bom dia. Eu sou a professora Andréa Nunes e vamos dar continuidade aqui. Nossa professora Fernanda já falou sobre algumas repressões, né? Que foi através de alguns políticos. A professora Fátima falou também sobre pessoas comuns, sobre os jornalistas, sobre a imprensa em si. E eu vou estar falando, pode passar por favor, eu vou estar falando sobre a perseguição a educadores e estudantes. Aqui nós vemos que os professores e estudantes foram alvos de perseguições e punições com censuras, ou seja, foram expulsos de universidades, prisões, exilados. O governo imposto pelas armas atingiu logo de início 3 grandes educadores brasileiros, que é o Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Paulo Freire. Até foi falado um pouquinho aqui do Anísio Teixeira, né? O Darcy Ribeiro, ele foi que trouxe uma proposta, né, que hoje nós temos aqui, que é a do CIEP. Temos o Anísio Teixeira, que ele também, por conta de querer essa modalidade, modernidade, né, querer a igualdade, porque todos esses 3 aqui tinham a mesma linha de pensamento, né? Eles queriam que a educação fosse para todos. E aí o Anísio Teixeira, como foi o grupo 1, né, trouxe aqui pra gente, ele foi o idealizador da Universidade de Brasília. Só que na época da ditadura, o que aconteceu com ele? Ele foi tirado do posto de reitor dessa universidade, sendo assim cessado o avanço nesse período do regime militar. E temos também o Paulo Freire, que, pelo menos ao meu visto, é o mais conhecido e mais falado, que ele tinha ali uma educação popular. E o que Paulo Freire queria? Ele queria que a educação fosse expandida para todos de igual modo, para que a população pudesse ter o entendimento, né, da política, né, da sociedade em si, das modalidades e tudo mais, para que o povo não ficasse vendido, né, vamos dizer assim. E por esse motivo, né, que eles tentarem abranger a educação, abrir a mente do povo através da educação, transformar a mente do povo através da educação, que eles, no período da ditadura, foram caçados, censurados. Pode passar, por favor. E teve também um movimento, né, alguns movimentos sociais. Nós vamos ver aqui que, porque teve também um movimento dos sindicatos, né, todos começaram a se mobilizar nessa época da ditadura. Mas eu quero destacar aqui o estudantil, porque teve um papel muito fundamental nessa época da ditadura militar. Porque os estudantes, eles iam para a rua com cartazes, com placa, abaixo a ditadura, porque eles eram contra o autoritarismo do governo naquele período. Então, o que eles queriam? Eles queriam igualdade para todos, direito para todos. Eles não queriam ser robotizados, eles queriam ter liberdade de expressão. E também direitos humanos, e não a censura. Eles queriam se expressar. Pode passar, por favor?
E assim, uma outra principal característica desse período foi o controle ideológico do conteúdo escolar e a tentativa de formar uma juventude alinhada com os valores do regime, ou seja, eles queriam alinhar os estudantes, toda a mentalidade ali voltado para o regime militar. Eles queriam controlar, né? Podemos dizer, controlar a mente desses estudantes para não formar pensadores. E sobre esse controle ideológico, a próxima professora vai estar falando e eu agradeço a atenção de vocês. Bom dia, eu me chamo a professora Maria Eduarda e vou estar dando continuidade. Foram introduzidas mudanças curriculares. Disciplina obrigatória que visava incutir nos alunos valores como patriotismo, nacionalismo e obediência ao regime. Ou seja, o objetivo principal deles era incutir nos alunos como patriotismo, nacionalismo e a obediência ao governo militar. A inclusão de disciplina. A educação moral e cívica no primeiro grau e a OSPB, que significa Organização Social e Política no Brasil no segundo grau, com o objetivo de expandir a ideologia ao regime. A alteração do conteúdo de outras disciplinas. A disciplina de Organização Social e Política do Brasil, a OSPB, teve seu conteúdo alterado para refletir a visão do regime militar. Ou seja, ele teve o conteúdo, a OSPB teve o seu conteúdo alterado para poder refletir a visão dos militares sobre, para refletir a visão dos militares. Eu vou estar passando para a próxima professora. Oi, gente, bom dia. Eu sou a professora Rayane e hoje eu vou refletir um pouco sobre a LDB. Como a gente já viu aqui, a professora Andréa explicou, a educação era muito rígida e muito militarista, vamos dizer assim. E com a nova LDB de 96, pode passar, por favor, ela foi ficando um pouco mais democratizada, com um pouco mais de liberdade. Eu fiz um resumo do artigo 2, qual é a finalidade e o dever da educação. A finalidade é o pleno desenvolvimento do aluno, seja ele no manual, no cognitivo, no emocional, ou melhor, o aluno precisa sentir, pensar, agir por si próprio. E a educação deve preparar o aluno para a sua vida em sociedade, sabendo seus direitos, exercendo seus deveres e estando apto ao mercado de trabalho. O desenvolvimento é dever do Estado e da família. Como a gente muito ouve na escola, né, que a família tem que trabalhar junto para o desenvolvimento do aluno, é isso. O Estado e a família precisam trabalhar juntos para desenvolver o aluno. Ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Pode passar, por favor. No artigo 14, a gente vai ver sobre uma gestão democrática, que os sistemas de ensino vão definir normas que vão ir considerando as suas particularidades. No primeiro, é a participação e a elaboração do projeto pedagógico, ou seja, o PPP como a gente conhece. E o 2 é a participação da comunidade escolar e da vizinhança em conselhos, ou seja, é a escola e a vizinhança em torno da escola. Seja ela participante ou não, eles participam desse conselho. Vemos aqui, a gestão democrática, ela é somente para o ensino público, tá? E ela precisa da colaboração de todos para isso acontecer. O artigo 22 vai falar basicamente da educação básica. E a finalidade dela é desenvolvendo o aluno e garantindo ele uma formação indispensável para o exercício da cidadania. Os pontos que a LDB de 96 vem reforçando é o preparo. Preparar o aluno para a cidadania, preparar o aluno para o mercado de trabalho e preparar o aluno para estudos posteriores, seja ele faculdade, na sua carreira acadêmica. Bom, eu vou terminar por aqui e vou chamar a próxima professora. Bom dia, eu sou a professora Eunice. Então, vou falar um pouquinho sobre a conclusão. O legado da ditadura militar, ele pode ser observado na persistência de prática de censura e do conteúdo educacional em algumas áreas. Apesar da repressão, a educação popular resistiu durante a ditadura, com educadores, movimentos sociais
que buscavam promover uma educação crítica e transformadora. Eles lutaram muito, né, porque tudo na época era passado pelo governo, pela política, e os ensinos, a faculdade, as escolas, eles eram muito precários, né, e tudo era muito difícil na época. Eles sofriam muitas perseguições, eles foram caçados, exilados, torturados, mortos. Então foi uma época muito difícil. A educação popular defendia e a conscientização e a participação dos oprimidos na luta por mudanças sociais. Com a nova reforma da LDB, podemos notar que agora a educação é mais justa e igual para todos. Então veio a LDB e mudou muita coisa, e que a gente, né, nós estamos trabalhando e se beneficiando disso até hoje, né, até nas épocas atuais. Então eu finalizo aqui. Pode deixar lá, pessoal, vocês queiram deixar aí. Mas antes, vamos